E o jogo da rodada será Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, e esse jogo vai pegar fogo. Já está tendo muito debate sobre essa partida. Alguns jornalistas muito divididos, tem notícias, tem novidades, tem mudanças e muito mais. Ficou interessado, quer saber o desfecho dessa história? Então assista esse vídeo até o final. Citei aí em relação ao Palmeiras e Flamengo. Antes de colocar, qual é a visão que você tem dos dois treinadores? Você, Souza, Luizinho e Maravilha. Para mim são dois treinadores que trabalham com um trabalho bem parecido, consistente, né? Não é um futebol tão vistoso de se ver, mas são dois treinadores com muita capacidade, né? Que buscam resultado ao tempo todo, e quando tem o resultado é muito difícil tirar. É muito difícil você bater um time do Tite, como é muito difícil você bater um time do Abel. São dois times muito consistentes, a gente vai ter um grande jogo, eu acho, né? E não é porque eu joguei no São Paulo e sou São Paulino que eu acho que dá Flamengo. Eu acho o time do Flamengo com mais qualidade, mais jogadores decisivos. Vamos lá. Qual a diferença de um para o outro para você, Luizinho e Maravilha? E depois eu vou colocar a arte dos dois. Meu Deus do céu. Cara, eu acho que assim, eles são muito mais semelhantes do que diferentes. O Tite e o Abel. Muito Os bem. dois, assim, eles prezam muito por times equilibrados, né? A gente não vê um Palmeiras super ofensivo, exposto na defesa, e assim Tomando também é o risco, Palmeiras. né? Assim também é o Flamengo. Cara, eu acho o time do Flamengo tem mais argumentos, né? Tem melhores jogadores e tá num momento melhor, tá jogando mais futebol. O Flamengo amassou o São Paulo em determinado momento, só tomou um gol porque, pô, sei lá, parou de jogar, de repente tomou um gol e o jogo poderia ter se complicado. Eu só quero falar uma coisa. Pode falar. Acho um erro você ter esse jogo na terceira rodada do campeonato. Não pode. O cara que faz você aquilo... faz a tabela, o cara que faz... Não pode. Não. Vamos deixar pra 15ª, 16ª. Botar na terceira é sacanagem. Cara, você tira peso do jogo que era pra ser o mais pesado do campeonato. Exatamente. Pô, bota um pouquinho você mais não valoriza o seu próprio... sua própria... Porra, e ainda mais bota... Enfim, mas dito isso, eu acho que o Flamengo, ele... Por incrível que pareça, no momento, joga mais bola do que o Palmeiras, que é o atual campeão brasileiro. Isso. Tem uma coisa também disso aí que você falou. Eu disse ontem isso. Eu acho que na terça-feira teve Corinthians e... Quarta-feira. Juventude. Quarta-feira, Corinthians e Juventude, 8 horas. Parabéns aí ao pessoal da CBF. Palmeiras, 8 horas. Vocês são muito inteligentes. Vocês realmente valorizam o produto de vocês e vocês aí da Rede Globo também. Pô, será que você não viu? Aí vocês botam Palmeiras e Internacional no mesmo horário, onde as rádios poderiam fazer os dois jogos, não, você escolhe um. Aí você tem 9h30, São Paulo e Flamengo. Aí na quinta, você tem Botafogo e Atlético Goianiense sozinho. Isolado. Pro Brasil inteiro isolado. Nossa, parabéns. Nossa, como vocês são inteligentes. Como vocês pensam aumentando o produto de vocês. Maravilha dos dois treinadores, para eu colocar a arte deles. Olha, Neto, eu acho que o Tite é mais experiente, não tem nenhuma dúvida disso. E o grande Abel Ferreira é um tal de reclamar quando perde jogo, ele tenta desvalorizar, né, o time adversário, time por time. O Flamengo tem mais time, isso não há nenhuma dúvida. Entendeu? O Flamengo hoje tem o melhor time do futebol brasileiro. Não, outra coisa... Sai não sei quem, hoje não joga Arrascaeta. Não, aí você tem o Bruno Henrique. Hoje não... Sempre tem alguém a mais. E o Palmeiras... O Pedro joga, hein? Tá louco. Quem? Tá louco, velho. Quem? O que o Pedro joga, tá louco, irmão. Tá louco, irmão. Ô, Luizinho, primeiro você, depois Souza, depois Maravilha. Qual a diferença do Palmeiras, que é um time que joga marcando, não é um time que joga bonito, não é um time que agrada, não é um time que, nossa, não dá espetáculo, não, mas ganha. E não perde. Acho que é pior, ele não perde. Não perde e, assim, joga de várias formas diferentes. Você vê o Palmeiras jogando com linha de 3, às vezes o Marcos Rocha faz um terceiro zagueiro, às vezes joga com a linha de 4, aí joga com 3 atacantes. 4-3-3, Aí você joga com 2, joga com o Flack e com o Hendrick espetados. Então, assim, o Abel, ele tem o time nas mãos. Todo mundo faz o que ele quiser porque dá certo. E é muito difícil de ser batido. Acho que a característica comum aos dois times é que são... Cara, o Flamengo não toma gol. O Palmeiras perdeu agora pro Inter. Acho que de 29 jogos, acho que tomou 3 gols no Flamengo, parece que eu não estiver errado. Fazia não sei quantos minutos que tomava um gol pelo brasileiro. O Rossi bateu o recorde de minutos sem tomar gol, o goleiro do Flamengo. O Palmeiras também não perde jogo, não, cara. Ele perdeu agora, legal, mas normalmente não perde jogo. Não perde. Então é muito difícil você vencer um time como esse, cara. 19 jogos do Flamengo, 4 gols sofridos. Meu Deus do céu. 36 gols marcados do time do Tite. Aí a pergunta para você, Souza. E eu penso igualzinho o Luizinho. Que parabéns à TV Cazé, que vai fazer Olimpíadas. Parabéns a todos que vão estar junto com a TV Cazé.
Parabéns, mais um triunfo, né, da TV Cazé, que eu acho também que vai fazer a Eurocopa. Vamos fazer a Eurocopa. Vai fazer a Eurocopa a partir do dia 14. Eu peguei a bola da Adidas, uma bola linda, bola maravilhosa da Eurocopa, que é uma... Talvez não seja uma Copa do Mundo porque não tem Brasil e Argentina. Porque se tivesse Brasil e Argentina, seria uma outra Copa do Mundo, né? Então, parabéns à TV Cazé, que vai fazer a Eurocopa, vai fazer também a Olimpíadas em Paris. Parabéns ao Álvaro José, que é o maior de todos. Não existe apresentador, comentarista. É o senhor Olimpíadas, o Álvaro José, que acabou de ser papai também, que a filha dele, vovô, né? E não sei se tá pegando a vovozinha, acho que não. Tenho certeza que não. Porque é o seguinte, Souza. E aí, o que foi? O que foi isso? Nada. Então, você tá querendo caspa do César? Tá igual Não, o Cascão? tá não. Como que o Flamengo enfrenta um time como o do Abel Ferreira, sendo ofensivo, mas ao mesmo tempo sendo um time equilibrado e muito equilibrado pelo Tite? O meu time é equilibrado, mas ele é ofensivo. E aí eu jogo com um time que marca muito. Como que eu ganho esse jogo? Qual é a parada que pediu hoje? O grande rival do Flamengo não é o Fluminense pra mim. Não é o Vasco e nem é o Botafogo, é o Palmeiras. O grande rival do Palmeiras não é o Corinthians, não é o São Paulo e muito menos o Santos, porque disputa a Série B e espero que volte à Série A. É o Flamengo. Eu acho que as duas maiores equipes estão aí no domingo para você ver tudo depois do jogo no apito final. São muito parecidos os dois treinadores, a forma como jogam, né? A gente vai ver que o Tite, quando ele ataca, ele não se desfaz do sistema defensivo dele. Ele tem um volante que é o Pulgar, que ele recuperou, que ninguém dava nada nesse jogador, chegou e existia muita crítica. E hoje é o principal jogador do Flamengo também, Pulgar. Bom de bola, hein? Ninguém tá sentindo a falta do Gerson, que tá há muito tempo fora, já voltou, ainda Ninguém bem. nem lembrou, Matheus. O Gerson também teve uma cirurgia. O Gerson é craque. Quem é melhor, o Gerson ou o Pulgar? Pra mim, o Gerson. Mas quem é mais importante no esquema do Tite? Hoje, o Pulgar, Hoje o Pulgar, porque ninguém sentiu falta. Porque se tirar um jogador como o Gerson, eu não senti falta dele. Mas eu acho assim que o Flamengo leva vantagem porque tem jogadores de mais qualidade. Não são jogadores que se defendem tanto, né? A gente vai ver o Luiz Araújo. Saiu o Cebolinha, entrou o Luiz Araújo. Você vê, o Cebolinha não estava jogando nada no Flamengo, o Tite fez ele jogar. O próprio Luiz Araújo, né? O Pedro, que era reserva, hoje é o principal jogador do ataque. O Pedro joga, hein, irmão? Ninguém, com tudo isso que se criou do Gabigol, ninguém sente falta do Gabigol. E você não sentir falta. Imagina o Pedro no Manchester City. É uma coisa... Ninguém fala mais nada. Imagina, desculpa, eu lembrei a ver agora aqui. Imagina o Pedro no Manchester City. Porque ele para fazer gol... negocia mais a bola. Ele negocia mais a bola que o Haaland. Imagina as bolas chegando toda hora ali pro Pedro. Quando eu falei aqui um dia a internet... Não, mas eu não tô falando, eu não ligo, porque eu tenho opinião, entendeu? Quero que a internet, eu quero que esse X do Elon Musk, eu quero que você se exploda, irmão. Eu tenho opinião. Quanto menos seguidor eu tiver no X das pessoas que pensam, tá tudo bem. Tá tudo bem. Agora, o Pedro, pra mim, pra fazer gol, eu prefiro o Haaland. Eu acho que o Haaland joga mais. Você, o Pedro? Eu prefiro o Pedro. Luizinho? Haaland. O Haaland é melhor. O Haaland é melhor. Mas o Pedro, do jeito que o Manchester City joga, naquele aqui, ó, a bola passando pra toda... negociar essa bola, o Pedro tem mais. Tem mais. Mais com a bola no pé. Mas o Haaland é mais jogador que o Pedro pra mim. Voltando... O Abel não tem vergonha. Se tiver que jogar um jogo como esse contra o Flamengo, jogar por uma bola, ele vai jogar. E vai jogar mesmo. Vai jogar. Ele fez isso na final da Libertadores. Ele montou um esquema com o Marcos Rocha e o Mike na frente e a jogada saiu exatamente onde ele treinou. Gustavo Gomes pega a bola, o Marcos Rocha vem, sai o Mike na linha de fundo e ele só fez aquela jogada. Então é um cara que, como o Luizinho falou, que os caras compram a ideia dele porque há resultado. E por outro lado tem um cara também, o Tite, que é um mestre em se defender e tem um time de qualidade. De todos os 22 jogadores que vão estar dentro do campo, só tem um craque pra mim fora de série. Arrascaeta? De Arrascaeta. Pra mim o único craque fora de série é o De Arrascaeta. Assim, aí o Flamengo tem lateral esquerdo bom, o Palmeiras tem. Demais, hein? Não, o Dela Cruz é bom, mas não é craque igual o De Arrascaeta pra mim. O Dela Cruz é muito bom jogador, pelo amor de Deus, joga muito uruguaio, incrível. Fez um golaço de falta lá, Zico, lá Roberto Dinamite, tem o lá Marcelinho Carioca, mas a gente tem os números dos dois treinadores. Aí eu queria vamos colocar os números aí para que a gente possa debater. Encontro de peso pesados. Na verdade, Holyfield e Mike Tyson. Vamos lá. Não Whindersson Nunes e Popó.
Não o Kleber Bambam e Popó. A Bambam também. A Bambam tá Não, de brincadeira, Bambam. Bambam, Abel Ferreira e Tite se enfrentam nesse domingo pelo Brasileirão. Abel, 545 jogos. Já tudo isso? Fiquei impressionado. Na carreira? Na carreira, desculpa, na carreira. Mas mesmo assim eu fiquei impressionado. É porque o Tite ficou muito tempo na seleção, joga menos, né? Porque mas o Abel, quase igual. O Tite tem uma carreira bem mais longa do que a do Abel, né? 3 anos e meio jogando no Palmeiras, todos esses campeonatos. E o Tite 6 anos na seleção, 6 jogando anos na seleção, jogos. jogando só um pouquinho. E uma vergonha na seleção brasileira, o pior treinador da história. 292 vitórias do Abel. 127 empates. 126 derrotas. E 10 títulos. 10 títulos, tudo pelo Palmeiras. Tudo pelo Palmeiras. Esse cara é um monstro, esse cara é um Pelé. O Abel Ferreira é o Pelé de treinador. O Tite, para mim, o maior treinador da história do Corinthians. E o mais demagogo de todos também, né? Vamos lá, 324 vitórias. Do caramba, irmão. 181 empates. E 150 derrotas só, irmão. 16 títulos, sendo que campeão do mundo e campeão da Libertadores. O título mundial do Tite, ele foi importantíssimo para a vida dele. O que pensar desses dois treinadores, Luizinho? Cara, eu acho que assim, no melhor do que que eu vi de cada time dos dois treinadores, no caso do Abel, do Palmeiras e do Tite, o Corinthians, eu gostei mais como o jogo do Corinthians era jogado. Eu também. Então, assim, do ponto de vista estético, eu acho que o Tite mostrou mais, até a própria seleção em vários momentos, jogando assim, fazia muitos gols, tomava poucos gols, que pese não ter ido tão bem nas Copas, mas assim, em vários momentos jogou muito bem. Então, só que o Abel, ele é um negócio impressionante. Impressionante. Nunca houve um período tão curto, um cara tão vencedor quanto o Abel. Não existe. Bicho. Não tem. O Abel já é o maior vencedor da história do Palmeiras, ao lado do Oswaldo Brandão. Ele encostou com o Oswaldo Brandão 10 títulos. 10 títulos para cada um. Mais uma coisa. O Tite precisou rodar para conquistar 16. O Abel não. O Abel ficou só no lugar e ganhou 10. É uma coisa, não sei o que é mais difícil. Não sei. E também tem o Abel tá desde 2020, desde outubro de 2020 no Palmeiras. Mas é muito difícil você ficar tanto tempo assim, voltando, os caras comprando a ideia o tempo inteiro. Mas vale também falar do Tite, que ele tem um time agora que pode ganhar de 3, 4, 5 títulos com ele aí. Souza, o que pensar dos dois? Eu acho que fazia tempo que o Tite não tinha um time, né? Time, não seleção. Assim, tão qualificado, né? Não, qualificado. Você vai ver, e mesmo assim, né? Porque assim, você tem que também... Seleção não são os melhores, né, gente? Seleção são os amigos, né? São os amigos. Você tem que analisar, porque o Tite ganhou também, né? E a gente vai falar que o Tite ganhou um campeonato mundial e uma Libertadores. Pelo amor de Deus, contra o Chelsea e vencendo o Santos do Neymar e Ganso. Mas o Campeonato Brasileiro de 2015, o que o Corinthians jogava de futebol. Jogava brincadeira. Mas assim, coisa impressionante que o Tite... O que eu quero dizer, tão parecidos os dois porque eles pegaram jogadores que não eram desconhecidos e fizeram grandes jogadores, os dois treinadores. Se você for pegar Ralf, quem conhecia o Ralf antes do Corinthians? Romarinho. Ninguém. Romarinho, o próprio Paulinho, o Danilo já vinha... Elias. Paulo André, Chicão. Então você pegar... Porque Alessandro, que saiu do Flamengo, vaiado, André Santos, Fábio, Christian. Porque a gente fala hoje... O Tite fez todos esses caras, velho. A gente fala hoje, né? É muito fácil Jorge falar Henrique. hoje. Fazer o Flamengo jogar com o time que tá, tudo bem. Mas você vai ver a história do cara lá atrás. Quantos caras passaram não fizeram jogar? Mas qual foi o grande problema para nós que somos comentaristas, apresentadores e narradores, que a gente falava do Flamengo? Bom, mas como toma ruim? Como é um time que dá espaço? Como é um time... Não, o que o Flamengo tem hoje? Equilíbrio. Agora, tem um ponto em relação ao campeonato. Qual seria? Que é a Copa América. Que inacreditavelmente o campeonato não vai parar e o Flamengo vai perder meio time. Os dois vão perder. O Palmeiras vai perder muito também. Vai perder Richard Rios, vai perder Gustavo Gomes, Piquerez, Gustavo Gomes, pode perder o Veiga, pode perder o Murilo, o Ed que tá fora, o Everton, olha só. O Flamengo vai perder Moreno, os dois times. Arrascaeta na Uruguai, vai perder o De La Cruz pro Uruguai, vai perder o Pedro pra seleção, vai pegar o Pedro, o Varela, vai perder o zagueiro, o goleiro, vai perder todo mundo. Vai perder todo mundo. Mas o Flamengo, esses jogadores são melhores do que os do Palmeiras. Aí individualmente falando, mas... Individual, o Flamengo vai perder mais. Não, tudo bem, maravilha. Isso aí individualmente você tem... quase. Individualmente você tem toda a razão. Mas pro time faz muita falta. E qual é a grande força dos dois treinadores? Não é o jogador individual, não é o craque. Com todo respeito a todos eles, é o que eles têm em termos de elenco, em termos de parte tática. E os dois são monstruosos mesmo.
São 2 ganhadores de título, papa título. Agora, tem uma outra coisa assim, o Palmeiras, a gente pode até achar, e concordo que o Flamengo tem mais qualidade individual, mas o Palmeiras ele não tem nenhum jogador, não tem nenhum jogador em nenhuma posição que esteja fora do top 5, do top 10 do futebol brasileiro. Não. Todas as posições ele tem um dos 5 melhores, às vezes o melhor. O Gustavo Gomes tem zagueiro melhor do que ele. Você tem goleiro melhor do que ele. Que é bom. Você tem o Mike que tá jogando bem. Você tem o Gustavo Gomes, que é um baita do zagueiro. Você tem o Murilo, que é zagueiro de seleção. Você tem o Murilo, que é zagueiro de seleção. Você tem o Piquerez. Pra mim, o Vanderlei joga mais que o Piquerez. O dia que o Vanderlei jogar de titular 2 jogos, o Piquerez vai ser vendido pelo Palmeiras. Ele é um... O quê? Vai ser vendido. Os caras vão vender o Piquerez e vai vender. Você vai pegando, não tem nenhum jogador fora do top. Zé Rafael. Porra. Aí você tem Aníbal, joga muito. Você tem Richard Rios, você tem Rafael Veiga. Você tem Felipe Anderson que vai entrar. De repente, tirando o centroavante, o Flaco, que tá vivendo uma temporada assim. Tirando ele, porque aí você tem outros caras que, você tem Hulk, você tem Pedro, você tem Cano, você tem um monte de cara que faz gol pra caramba e que de repente joga mais. Só que, bicho, é muito jogador bom, cara. Aí eu lembro do Wesley, lembro do Birubiru, lembro do Pedro Henrique. Yuri Alberto. Lembro do Yuri Alberto, tem 8 gols, né? Mas não fez gol nos 2. Aí, meu Deus do céu, dá uma tristeza. Sabe quando você tem aquela azia? Essa cachorro, né? Não, mas não, ele é bom de bola. Quis dizer ali, e que para mim é óbvio, é que nós vamos ter que administrar vamos dizer assim, a escalação dos jogadores do plantel de acordo com os campeonatos e tentando priorizar alguma coisa. Então, diz o seguinte, tem um jogo aqui, esse jogo não é tão ruim, não é tão difícil, mas o próximo jogo já é num gramado duro. Será que compensa eu botar ele para jogar aqui ou botar ele, ou resguardar um pouco mais ele, para ele botar ele contra o Palmeiras, na casa do Palmeiras, no gramado sintético? Porque o Palmeiras jogou ontem e perdeu, mas perdeu em Barueri, não perdeu lá no gramado sintético, né? Com a gente eles vão querer jogar lá no gramado sintético, né? A gente sabe que tem uma desvantagem. Tem uma desvantagem em tese, ele quer dizer, para o visitante, né? Pelo Palmeiras estar acostumado com a sua casa, com o seu gramado, por saber como corre a bola ali. E ele toca também no ponto de preservar ou não os jogadores, referindo à entrevista recente do Tite, dizendo que tinha que poupar, que era impossível olhar as 3 competições por igual. Mas já dá um pouquinho do peso de Flamengo e Palmeiras, né? Ele mesmo fala, poupa ali atrás para pensar que em Flamengo e Palmeiras não tem como poupar, Renatinho. Então, eu tenho a impressão que talvez hoje seja o maior clássico interestadual que a gente tem no país, né? Sim. Em questão por exemplo, quando eu tô no Rio de Janeiro, eu vejo muito o rubro-negro falando Flamengo, Palmeiras não gostam. E aqui os palmeirenses também estão meio assim com o Flamengo. Então, essa rivalidade foi criada muito por mérito dos 2 clubes. Porque ambos se organizaram. Para mim, ambos têm uma maneira totalmente diferente de conduzir o futebol. Sim. E aí eu não sei... Eu gosto mais da do Palmeiras, mas eu acho que a do Flamengo também tem muito mérito, porque o Flamengo faz o que faz financeiramente, porque se organizou para isso também. Mas, assim, essa questão do campo, eu acho que aí não tem muita discussão, porque o próprio palmeirense ele fica a pé da vida quando ele tem que sair do Allianz Parque, porque não é uma questão que o Palmeiras controla. Entendeu? Foi um acordo que ali na hora de você fazer o estádio e tal, eu acho que no geral ainda é um acordo positivo para o Palmeiras, mas o Palmeiras não tem muito o que fazer quando a W Torre fala, vai ter showzinho, tchau. É isso. É dono e não é do estádio. Agora, a questão do duelo, a questão do Flamengo priorizar ou não, eu acho que é inevitável que em algum momento você vai ter que sim colocar força mais num campeonato ou no outro. Para mim, a questão física no Flamengo já pega. Porque eu vejo um Tite repetindo muito a estrutura, até para criar um padrão de jogo. A gente fala de um calendário onde você treina jogando, porque você recupera e joga. Se for ver, realmente... Quantas semanas de treinamento o Flamengo teve nessa temporada? Acho que poucas, né? Acho que quase não teve. A parada para a parada da data FIFA. Então, assim... Mas aí também não tem os principais jogadores, exatamente, né? Você não consegue treinar com todo mundo. Então, eu vejo o Tite repetindo muito para criar o que ele chama do jogar sem pensar, né? Os jogadores se conhecerem os movimentos e tal. Só que nos últimos jogos eu acho que o time já tem oscilado, inclusive fisicamente. Em pressionar a bola, em ser agressivo. O jogo está perdendo um pouco do controle, né? Contra o Milionários perdeu o controle. Contra o São Paulo fez um jogo até o final, acho que muito controlado, principalmente o início do segundo tempo muito forte. E depois o jogo começa a escapar um pouquinho também. Então, assim, é inevitável, não tem como. Não é eu que estou falando, a gente está falando de ciência.
Não tem como você jogar com todo mundo todos os jogos a temporada inteira, mas o Flamengo se reforçou para isso. Acho que o grande desafio do Tite é criar uma estrutura também entre os reservas que ele entendam toda a dinâmica de jogo e vai para essa partida que, assim, eu não vejo nenhum dos dois no seu teto e nem perto do teto na temporada. Eu acho que ninguém ainda está pronto. Mas se a gente for olhar de um lado, eu vejo um Palmeiras que coletivamente ainda tem uma estrutura um pouco mais firme e um Flamengo que eu vejo mais talento individual, mais capacidade de desequilibrar, apesar de achar que o Palmeiras deste ano é mais forte do que o do ano passado individualmente. O Palmeiras não está jogando bem. O Flamengo não estava jogando bem, mas jogou 70 minutos contra o São Paulo. Que Jesus! Que jogou o Flamengo. Eu falo 70 porque tem gente que fala, mas foi até os 78 minutos, Pascoal. Então eu paro nos 70, até os 70. Os 20 minutos finais... Mas o Flamengo agora está entregando tudo que pode, então, a partir desse jogo? Ainda não. O Flamengo entregou, nesse jogo, 70% do seu potencial. 70%. O melhor jogo do Flamengo no ano é a ida contra o Fluminense na semifinal do Carioca. Aquilo ali foi um amasso. Perfeito. E foi contra um adversário ali que... A bola fluiu, o jogo fluiu. Ali uns 85, 90. Aí uns 85%. É isso. 75% no jogo. E aí, pessoal, o que é que vocês acham aí? Qual o seu placar? Qual o seu palpite para esse jogaço de bola que será, na minha opinião, o jogo da rodada? Será o jogo a qual até os torcedores rivais irão parar para assistir, porque é um clássico interestadual, o maior clássico do momento. No Rio não tem outro clássico, em São Paulo também não tem outro clássico. O melhor clássico que tem é Flamengo e Palmeiras. Os caras começaram a rivalizar aí e, lógico, os times do Rio estão ficando para trás, então o Flamengo tem que arrumar algum adversário que se torne um clássico, né? Então esse adversário é o Palmeiras, devido às questões financeiras, né? Se você for ver hoje, os dois times que mais investem é eles. Então, nos últimos anos as brigas têm sido muito boas e vamos ver aí como é que vai ficar, né? Eu acredito aí que pode sim haver uma vitória do Flamengo, isso mesmo jogando no Allianz Parque, mesmo sendo no gramado sintético. O Flamengo ele tem tido um jogo muito bom. Se o Flamengo jogar, como o Pascoal falou, se o Flamengo jogar os 70% que ele jogou contra o São Paulo, se ele jogar lá na casa dos caras, vai dar trabalho, tá? O Flamengo jogou o fino do fino, 70 minutos do jogo, né? 70 minutos do jogo, o Flamengo jogou o fino do fino, jogou bola demais. Foi assustador, né? Você viu, o Pascoal aí ficou assustado. O restante não, mas eu acredito que é porque o Tite quis dar uma poupada ali no Dela Cruz, né? No mais, então acredito que o Flamengo não vai ter esses 20 minutos lá, né? Esses 30 minutos de se abater, porque se abater para os caras lá, os caras vão meter gol, né? Diferente do São Paulo. Mas acredito que o esquema tático do Tite com o Dela Cruz, o Arrascaeta, que ele não vai ser substituído, acredito que o Flamengo vai dar um vareio de bola na casa dos caras. Na sua opinião, deixa aqui o seu placar para esse jogaço de bola, na minha opinião, 2-1 para o Flamengo, tá? Então, fica ligado, assiste esse jogo, que esse jogo vai ser pancada. E lembrando que vamos trazer o pós-jogo aqui também no nosso canal, tá certo? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe o seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, até a próxima. Fui!